Oi pessoal, paz, tudo bem? Hoje eu queria dar algumas dicas de como você fluir no profético. A princípio, eu ia só responder uma pergunta que eu recebi pelos comentários, mas eu achei legal falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O comentário que eu recebi foi do Caio Júlio, e entre outras coisas que ele falou no comentário, ele fez a seguinte pergunta. O Senhor sempre fala comigo através de visões, só que vejo tanta coisa que muitas vezes acho que é coisa que invento na minha cabeça. Fico com muito medo de falar, porque em certos casos penso que é pura imaginação. Eu queria saber como você aprendeu a discernir o que é Deus falando e o que é da sua imaginação. Então eu sei que para responder essa pergunta eu vou entrar num campo um pouquinho controverso aqui. Eu sei que não é uma unanimidade isso que eu vou falar e eu sei disso, eu tô ciente. Por exemplo, tem um livro chamado Fogo Estranho, do John MacArthur, eu não sei nem como é que fala ele. Ele fala realmente o contrário do que eu tô falando, né? Ele fala que isso que eu vou falar não existe. Tô sabendo, eu sei que não é todo mundo que concorda com isso. Mas o que eu vou dizer é que existe uma diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Então, isso que eu vou falar não é uma coisa que eu inventei, né? Não foi uma coisa que eu tive a revelação. É uma coisa que eu estudei, eu já vi outras pessoas falando sobre isso. E uma dessas pessoas é o Wayne Grudem, que eu vi isso ele falando no livro Teologia Sistemática. Um outro livro que eu li falando sobre isso também é do Mike Bickle, Descobrindo o Dom Profético. E você muito provavelmente vai ver esse conceito com outras palavras, né? Vindo de profetas, enfim. Mas é uma interpretação que particularmente eu concordo. E é por isso que eu tô falando aqui para vocês. Então, voltando à pergunta do nosso amigo Caio, para a gente responder a essa pergunta, eu queria voltar um pouquinho para falar sobre a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento em alguns aspectos. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não estava disponível para todas as pessoas. Ele vinha sobre algumas pessoas, e então aquelas pessoas levavam a mensagem de Deus. Um exemplo, o Espírito Santo ele veio sobre Moisés. Lá em Números 11, o 16 ao 17 fala assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então esse é um exemplo, né? O Espírito estava sobre Moisés, então ele estaria sobre aqueles 70 homens. Um outro exemplo também, que eu não vou ler aqui, mas se você quiser ler, está lá em Juízes 3, do 9 a 10, que tem também falando que o Espírito Santo vinha sobre um homem chamado Otniel. E tem em várias passagens também, né, falando do Espírito Santo sobre Saul, o Espírito Santo, enfim, se apoderando de alguns homens específicos, né, que eram profetas, sacerdotes, reis, enfim. Só que não era para todo o povo, né? O Espírito Santo ele não estava no povo inteiro, ele estava sobre algumas pessoas. E se você ver lá em João 7, do 37 ao 39, fala a respeito do Espírito Santo mesmo, né? Então Jesus falando assim, que o Espírito Santo ainda não fora dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado, né? Então a Bíblia fala que até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado a todo mundo. Uma outra diferença também era em relação aos sacerdotes, né? Eles tinham que ser da tribo de Levi, tinham que ser judeus, só que não eram todos os levitas que eram sacerdotes e também não era todo o povo que era sacerdote, eram apenas alguns. Então essa é uma outra diferença, né? Os sacerdotes, eles não são só judeus, não são só levitas, né? Mas qualquer pessoa aí que crê em Jesus, ela faz parte aí dessa nação de reis e sacerdotes, conforme fala em 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6 e Apocalipse 5,10. Então aí com o Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, ele está disponível para todas as pessoas e fazendo com que cada um de nós possamos ouvir a Deus intimamente de forma pessoal. Só que não era assim no Antigo Testamento. Quando alguém precisasse saber a vontade de Deus, eles precisavam do sacerdote, eles precisavam do profeta, né? A pessoa não podia por si só ir lá e entender qual que era a vontade de Deus, né? Por exemplo, lá quando o rei Josias ele estava governando, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei, né, e leu para o rei. Então o rei, ele falou assim, meu, a gente precisa de um profeta, né, para ajudar a gente a entender, para saber qual que é a palavra do Senhor, para saber qual que é a vontade do Senhor. Então eles tiveram que procurar a profetisa Uda, então ela tinha uma palavra do Senhor. Se você quiser ler, tá lá em 2 Crônicas 34, 21 e 22.
Então não era qualquer pessoa que tinha ali a palavra do Senhor, né? Eles precisaram de um profeta ali que interpretasse, eles precisavam realmente dos sacerdotes para entender a palavra, né? Não é que nem hoje qualquer pessoa aí com o Espírito Santo ela consegue entender o que está escrito na palavra. E da mesma forma, o peso do profeta também era diferente, né? Lá em Deuteronômio 18:20 fala que se uma pessoa, né, viesse um falso profeta, que ele profetizasse ou, né, em nome de outros deuses, ou falava alguma coisa que Deus não tinha mandado falar, a pena do cara era a morte, né? Então a gente não vê profetas morrendo hoje em dia, né? Falsos profetas morrendo, a gente não vê. Então existia um peso diferente entre o profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essa corrente teológica também fala que também era diferente o peso em autoridade, né? Por exemplo, em Atos 21:4 fala que os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, recomendaram a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. Só que Paulo ele vai, a gente vê isso no versículo 15. Então, se Paulo considerasse que, né, aqueles profetas ali realmente estivessem considerando como se fosse o próprio Deus falando, certamente ele não teria feito isso. Então a gente vê os profetas do Antigo Testamento muitas vezes trazendo palavras de juízo, né? Só que a Bíblia fala em 1 Coríntios 14:3 que aquele que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então, hoje, a profecia ela tem essas 3 características, é a edificação, a exortação e a consolação, não exatamente um juízo, né, como era no Antigo Testamento. Tanto que quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele já ficou assim, né, falando, então, é de paz que você está vindo, né, porque quando chegava um profeta, eles até ficavam com medo que era uma palavra de juízo, e não é assim que é hoje em dia. Então, gente, resumindo, o que seria esse conceito? De acordo com Wayne Grudem, existe uma coisa chamada no Novo Testamento que é a profecia falível, ou o profeta falível do Novo Testamento. Então, o que é isso? Quer dizer que Deus dá a profecia errada? Não. Quer dizer que Deus fala a coisa errada? Não. Mas quer dizer que a forma com que o profeta no Novo Testamento tem um discernimento da palavra, tem um discernimento de uma profecia, enfim, de uma palavra que vem da parte de Deus, é diferente do Antigo Testamento, né? Por conta de todas essas coisas que eu falei aqui para vocês. O profeta do Antigo Testamento, aquele que está escrito na Bíblia, né? O Isaías, Jeremias, enfim, as palavras deles eram infalíveis e indiscutíveis. Não tinha erro. Eles podiam dizer com toda a convicção, assim diz o Senhor. Mas a gente não vê mais essa expressão no Novo Testamento, né? O profeta ali, a gente vê ele falando em Ágabo, ele fala assim, diz o Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, enfim. E por que isso, gente? Não quer dizer que Deus dá uma mensagem errada, mas se você for estudar comunicação, você vai saber que existem vários componentes para uma mensagem ser entregue. Então tem o emissor e tem o receptor, né? Então tem a mensagem, e essa mensagem, ela é entregue por um meio, por um canal, certo? E esse canal, no caso, somos nós. E às vezes tem ruídos na mensagem. Então, com uma profecia é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem o emissor, que é Deus, que é perfeito. Tem a mensagem, que é perfeita também. Deus envia a mensagem perfeita. Só que daí tem esse meio, esse canal que somos nós, né? No caso, o profeta que está recebendo uma mensagem que é imperfeito. E tem também o receptor da mensagem, que é a pessoa que está recebendo a profecia, que também é imperfeito. E por isso, às vezes, acontecem esses ruídos, acontecem essas coisas aí que a gente está falando que é falha, mas não sei se essa é a palavra assim, certa que eu gosto de usar, mas são, às vezes, percepções que, às vezes, a gente não percebe de uma forma muito certa, às vezes a gente não consegue discernir muito bem. Então fica comigo até o final, não vai se escandalizar com o que eu tô falando, mas eu queria que você entendesse exatamente o que eu tô falando. Eu não sei como que, né, a Bíblia não fala como que Jeremias e Isaías recebiam a palavra do Senhor, mas eu imagino que ou o Espírito Santo ali, né, tomava eles e eles começavam a falar realmente, ou talvez Deus ditava palavra por palavra, ou de uma forma audível, enfim, eu não sei como que era. Mas como que é agora, se você conversar com qualquer profeta, com qualquer pessoa que, enfim, tenha um ministério profético, né, ela não vai te falar, não, eu vi um anjo que me entregou palavra por palavra o que era para eu falar.
né? Existem sim pessoas que ouvem a voz de Deus de uma forma audível, mas são muito poucas, a maioria não ouve. Eu, por exemplo, eu tive só uma experiência e foi muito breve. Como que os profetas hoje em dia eles recebem essas mensagens? São, por exemplo, através de impressões sutis do Espírito Santo, visões, né, que às vezes até parecem da nossa imaginação, através de sentimentos, através de impressões muito, às vezes, até diluídas. Às vezes até a nossa alma pode até mesmo poluir a mensagem de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele mora dentro da gente, ele está dentro da gente, ele está na nossa mente. Por isso que parece que é coisa da nossa cabeça, porque o Espírito Santo está dentro da gente, entendeu? Ele está na nossa mente, ele ocupa os nossos pensamentos. Então é meio que natural que pareça mesmo que vem da nossa mente, né? Então se você conversar com qualquer profeta, e eu sempre ouvia as pessoas falando, eu ouvi do Espírito Santo, eu ouvi de Deus, e eu achava que era uma voz assim falando, né? Tipo, uma voz exterior falando no ouvido. Eu achava que era isso. Até eu percebi que era aquela voz interior, aquele sussurro suave do Espírito Santo, que às vezes a gente tem que ficar quietinho, senão a gente nem ouve. Então, como que eu vou saber? Às vezes você não vai, né? Eu acho muito legal o seminário sobre dons do Espírito Santo, né, que o Luciano Subirá deu. Eu vou até deixar indicado aqui embaixo se você quiser assistir. Que ele fala de suspeita profética, né? Ele fala que é isso, né? Você tem um sentimento, você tem uma sensação, você ouve às vezes palavras do Espírito Santo de uma forma suave. E daí, às vezes, como que você vai saber? Às vezes você não vai saber. Daí você vai ter que fazer o que ele chama de checagem profética. Você vai verificar, né? Você vai conversar com a pessoa, você vai conversar com outros profetas, você vai orar com outras pessoas a respeito daquilo. Então, se a tua alma, né, que é quem vai perceber na verdade, estiver empuxada de coisas, se você estiver cheio de problemas, se você, enfim, estiver todo zicado, pode ser que você mesmo esteja poluindo aquela mensagem que está vindo de uma forma perfeita, mas que às vezes você que está interpretando de uma forma errada. Por isso que a profecia no Novo Testamento ela não é infalível, né? Por isso que a gente não diz mais assim diz o Senhor, né? A gente fala com mais humildade. A gente fala, olha, eu tenho uma impressão do Espírito Santo, eu sinto de Deus que é isso. A pessoa que às vezes ela não discerne, né, muito bem, não quer dizer que ela é um falso profeta, né? Quer dizer que ela ainda está precisando discernir de uma forma melhor, certo? Então, se às vezes a pessoa entrega uma palavra errada, não quer dizer que Deus deu a palavra errada ou que ela está com espírito de engano, né? Não quer dizer isso. Às vezes ela ainda não conseguiu discernir exatamente, porque é isso que eu falei, né? Ela é um ser humano imperfeito. Aí até mesmo a pessoa que vai estar recebendo a mensagem é um ser humano imperfeito. Então podem acontecer essas coisas, mas isso não invalida totalmente aquela mensagem que ela está entregando. Lá em Romanos 12:6 fala assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, se a profecia no Novo Testamento fosse algo totalmente perfeito, redondinho, né, que não fosse, não tivesse passível de erros, que que ela fosse absoluta, né? Então, como assim que ia ser na medida da fé, né? Se algumas pessoas têm mais fé que outras. Então, eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo quando eu fiz um curso profético e que daí o pregador falou sobre isso. Então, eu lembro que antes de ter contato com isso, desse ensinamento, eu me culpava muito, né? Porque às vezes eu tinha muitas dessas impressões do Espírito Santo, às vezes eu sentia o Senhor falando algo, mas realmente é de uma forma, eu não sei a palavra certa, mas assim, como se fosse de uma forma fraquinha. Não é fraquinha a palavra, gente. É como se fosse sutil, sabe? Então, na maioria das vezes eu não entregava a mensagem, né? Eu sentia coisas, eu ouvia coisas de Deus, mas era de uma forma muito sutil. E eu ficava naquela, tipo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, eu não caía, daí Deus mandava outra pessoa no meu lugar. Isso aconteceu dezenas de vezes. Que eu só ia se eu tinha 100% certeza que era Deus e que Ele falou então todas essas impressões do Espírito Santo eu deixava passar, eu não entregava a mensagem. Eu estava recebendo mensagens de Deus que eu não estava entregando, então isso começou a doer em mim. Tipo em Jeremias 29, que ele fala assim: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Então, quando eu fiquei sabendo, agora a profecia é diferente, né? A profecia, ela pode ter erros por todos esses motivos que eu falei. Às vezes você pode
Você vai precisar de ajuda para discernir, você vai precisar do corpo de Cristo para discernir, porque talvez você pode errar se você quiser fazer sozinho. Isso tirou um peso de mim. Que daí eu pensava, bom, então, já que talvez eu erre, talvez eu possa estar não discernindo da forma totalmente correta, então amém, sabe? Então eu vou procurar ajuda, eu vou falar, olha, eu acho que eu tô sentindo isso. Então, a gente até chega com mais humildade, né? A gente não chega naquela arrogância querendo enfiar a goela abaixo uma palavra só porque a gente acha que é de Deus. Né? Eu acho muito legal que até a líder da nossa intercessão sempre fala que Satanás nunca vai mandar você orar por alguém, ele nunca vai mandar você abraçar. Então todas as vezes assim, que eu tive essas percepções sutis, assim, eu comecei a prestar mais atenção nelas e eu vi que elas vinham realmente de Deus. Porque antes eu excluía, assim, se era só uma impressão sutil, eu falava não, né? Não tenho certeza que é de Deus, então eu não vou. Só que depois que eu fiquei sabendo, não, realmente às vezes a gente pode discernir as coisas de uma forma sutil, de uma forma que parece que é da nossa cabeça, eu me senti com mais liberdade de chegar e falar o que eu tô sentindo, né? Porque daí a pessoa me ajudava a discernir, a pessoa orava comigo, ou às vezes, na maioria das vezes a pessoa já estava ouvindo aquilo de Deus, né? Enfim, então isso me ajudou muito, né? Então eu acho que por isso que eu concordo com esse tipo de pensamento. E daí você me pergunta, poxa, mas aí então você nunca errou? Sim, eu errei, né? Só que eu não vou falar que eram erros, que eram totalmente errados, mas que às vezes eu realmente não conseguia discernir da forma certa, que é o que eu falei, a mensagem veio de uma forma perfeita, mas daí a pecinha, né, imperfeita aqui, às vezes não conseguiu interpretar e passar para frente a mensagem da forma certa. Um exemplo, né, disso que aconteceu comigo, que eu entreguei uma mensagem errada, né? Eu tive uma visão de uma mulher, eu vi o peito dela cheio de raízes, como se fosse uma árvore crescendo dentro dela. Então, foi essa visão que eu vi, e Deus me deu a visão perfeita, né? Alguma raiz de alguma coisa que estava, né, no peito dela. Só que, se eu não me engano, naquela semana eu estava estudando sobre raiz de amargura, então foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então eu cheguei nela e perguntei pra ela, então, você tá com alguma raiz de amargura? E ela falou, não, né, então, e aí, né, eu falei, então tá bom, desculpa, né, eu me enganei. Aí que tá, né, você tem humildade, daí ela fala, não, daí eu queria enfiar ela abaixo, não, acho que você tem sim, hein, eu acho que você tem, né, então o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter talvez orado mais um pouco, pedindo, e aí Deus, é raiz do quê, né, o que é, ou então só chegar e falar pra ela a visão que eu tive, enfim, esse é um exemplo de erros, né, do profeta, falível do Novo Testamento. Então, assim, existe falso profeta? Existe Jezabel? Existe gente falando coisa que é da cabeça de Deus não falou? Existe também. E é exatamente por isso que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14, 29, falam 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Né? Então isso não fala no Antigo Testamento para alguém ir lá julgar a profecia do Isaías. Né? Lá em 1 João 4,1 fala também, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, existe falso profeta? Existe. É justamente por isso aí que tem toda uma forma diferente aí da gente estar lidando com as profecias do Novo Testamento. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21 fala também, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, fala que não é pra gente pra gente ter um equilíbrio, né? Não é só porque a pessoa fala que é profeta, a gente, nossa, abraça tudo que ele fala, mas também não é pra gente, né, falar não, né, não existe profeta. Não, né? Pra gente ter esse equilíbrio aí, porque tem essa diferença. Tem um conhecido que eu tava conversando que ele falou assim pro pastor, ele proibiu o moverzinho no final, porque uma vez teve mover e foram entregues que a gente conhece de profetada. Então ele falou assim, não, então não vai mais se mover, né? Então não é assim, né? A gente não pode extinguir o Espírito Santo, mas também a gente tem que ter um equilíbrio aí, um julgamento entre o que é falado. Não é pra gente, né, falar, não vai mais ter profecia, não tem. Teve uma moça que uma vez eu fui entregar um sonho e eu achei muito sábia a resposta que ela me deu, e eu acho que todo mundo deveria agir assim. E até uma dica pra você, né, que eu fui entregar um sonho pra ela, eu falei, olha, eu sonhei isso, e ela falou, nossa, que legal, eu tenho um caderninho de profecias que tudo o que me falam eu anoto lá, então eu vou anotar o seu sonho e eu vou orar.
né? Eu falei, meu, perfeito, é isso, né? Ela não falou, ai, amém, então, né? Mas ela falou, meu, amém, né? Não desprezou o sonho, mas ela, né, falou assim, eu vou orar, né, pra ver o que Deus fala comigo. Então, meu, isso é perfeito, né? Assim que tem que ser. Tem uma moça da igreja também que ela já entregou várias profecias pra mim. E ela também, ela chega dessa forma, ela fala assim, olha, eu tive um sonho com você, eu tenho uma palavra pra você, enfim, então você guarda o que é de Deus, o que não é de Deus você descarta. Ela fala assim. Então, justamente por isso que não é sábio, né, quando chega alguém falar pra você e fala assim, olha, eu tive uma visão que você tá nos Estados Unidos, e daí você vai amanhã comprar uma passagem para os Estados Unidos e vai embora lá dos Estados Unidos. Sabe, isso não é sábio, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala julgar, analisar e repetir o que é bom, certo? Porque você tem o Espírito Santo também dentro de você para te ajudar a julgar isso, né? Então, se é algo de Deus, o Senhor vai falar de várias formas, né? Vai vir o profeta falar, você vai sentir no seu coração, vai ver outra pessoa ter uma visão, e daí juntando aquilo ali, vocês vão ter um entendimento com clareza do que Deus está falando. Um exemplo disso do Ágabo, né? Que lá em Atos 21 fala que ele deu uma profecia ali para Paulo, e que depois ela não aconteceu exatamente com aqueles detalhes que ele falou, né? Tem também, eu já vi também a refutação disso, falando que era uma questão de palavras, enfim, nananã. Mas se você quiser, você pode ver lá em Atos 21, que é um exemplo de profecia falível do Novo Testamento. Então, em relação a isso, eu queria tirar assim essa aura, né, de profeta infalível, de meu homem de Deus que não erra nunca, que nunca fala uma abobrinha, sabe? Isso não existe. Sabe? Talvez, né, Isaías lá, Jeremias podia ter sido, mas isso não existe mais. Tá? Hoje você precisa do corpo de Cristo para te ajudar, para te dar maturidade no seu dom profético. Você precisa de intercessores, você precisa estar com o teu coração limpo, sabe? Você precisa ter uma alma tratada. Quanto mais limpo tiver o teu coração, a tua mente, sabe? Você vai discernir com mais clareza. E eu pago mico até hoje, gente, né? Esses dias né, o mais recente, assim, eu tive dois discernimentos no culto, né? Eu tava no culto, então eu tive uma visão de uma senhora de coque, uma senhora morena, e logo depois eu tive uma palavra de conhecimento com alguém com dor no pulso direito, se não me engano, o pulso direito. A mensagem que Deus me entregou foi perfeita, entendeu? Só que como que eu interpretei? Bom, essa mulher deve estar com dor no pulso, entendeu? Então eu fui caçando essa mulher na igreja, eu encontrei ela. Então eu vi a mulher da minha visão e eu me dirigi até ela. E eu falei assim, oi senhora, tudo bem? Né? Conversando com ela. Eu perguntei pra ela, você tá com alguma dor no pulso? E daí ela falou, não, mas eu tô com dor na minha perna. Né? Ela tava com uma trombose, enfim. Então, o que foi? Eu acho, agora, né, foram duas pessoas distintas, né? Uma pessoa com dor na perna, né, que era a senhora, e outra pessoa com dor no pulso. Então, esses erros que eu tô falando, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo discernir. Não foi um erro, eu não errei, né? Eu errei de certa forma, mas a culpa não foi de Deus, foi eu que não discerni ali, né? Deus deu a mensagem certa. Né? Tem duas pessoas precisando de oração, mas eu entendi errado, né? Foi isso que eu discerni. Eu só tive uma palavra, eu tive uma visão de uma senhora e eu tive uma palavra de conhecimento de alguém com dor. Foi só isso que eu tive, entendeu? Eu não tive algo mais concreto, algo, entendeu? Foi algo sutil. Então, de acordo com essas percepções sutis, a gente, né, vai acontecendo essas coisas aí que parecem erros mesmo, né? Parecem falhas, mas que na verdade aí são coisas que a gente não discerniu direito. Então, se você está muito preocupado, ai meu Deus, eu não quero parecer falso profeta, então eu não vou falar nada, sabe? Sai dessa, porque senão você, sabe, você não vai ser muito usado por Deus, você vai estar sempre com esse medo, com essa falta de ousadia. Então, não fica preocupado com a sua reputação. Se você for ficar pensando nisso, você vê até, tipo, Isaías ficou 3 anos lá com o popô de fora, você vê o Zéias que teve que casar com a prostituta, todo mundo falando que ele era corno manso, enfim. Não pensa nisso, sabe? Não fica pensando, vão achar que eu sou, porque às vezes a gente tá preocupado com a nossa reputação, né? Então, eu sei que às vezes eu vou discernir errado mesmo, por isso que eu preciso da ajuda do corpo, preciso
da ajuda das pessoas ali que estão comigo para me ajudar a discernir. E você precisa também, não vai achar que, né, esse negócio de lobo solitário não existe no Novo Testamento, né? Não existe aquele grande homem de Deus. Não, você precisa do corpo, você precisa de outros profetas, você precisa de outras pessoas com discernimento profético, né? E vocês, como corpo, vão conseguir discernir exatamente qual que é a mensagem que o Senhor está tentando entregar. Então, se você está aí com alguma suspeita profética, né? Se você está com algum sentimento, você, né? Que eu falei que às vezes é uma coisa muito forte, né? Às vezes você tem uma visão aberta, então você não tem dúvida daquilo. Mas às vezes não, às vezes você tem uma visão fechada, às vezes você tem só um sentimento, às vezes você tem uma dor. Enfim, às vezes não é algo muito concreto. Então, nesses casos, quando você ainda tá nessa, tipo, meu, será que sou eu? Será que é da minha cabeça? Eu acho que você deve checar. 3 formas que você pode fazer isso. Primeiro, se já for, dependendo quem for, tá, gente? Mas se já for uma pessoa madura na fé, alguém que você já conhece, que já é da igreja, você pode falar a verdade, ser direto e reto, né? Você não vai chegar e falar assim, Deus está me falando, que você ainda não tem certeza, entendeu? Mas você tem quase certeza, então você fala a verdade, você fala, olha, eu acho que Deus está me falando isso. Fala que você não tem certeza, seja sincero, né? Outra coisa que você pode fazer também é perguntar, né? Pergunta, né? Que várias vezes eu perguntei, eu falei, olha, você está passando por tal coisa, você está orando por tal coisa, e a pessoa já vai perceber que, né, que Deus está tentando se revelar e ela mesma já vai falar. E outra coisa também, se às vezes você está com receio de entregar uma palavra, você ainda está naquela ou não, entrega essa palavra em forma de oração, certo? Isso é uma coisa que eu faço bastante. Ao invés de você chegar e falar assim, eis que te digo, não use esse termo, não use, certo? Mas você pode chegar e orar, falar assim, olha, eu posso fazer uma oração por você? E a pessoa fala, pode, né? Então, por exemplo, se você teve uma, sei lá, você viu a pessoa grávida, né? Você acha que a pessoa vai engravidar. Ora por isso, né? Fala, Deus, que em nome de Jesus, se essa pessoa estiver tentando engravidar, eu peço que essa gravidez dê certo, né? Então, nisso, a pessoa já vai ser tocada, a pessoa já vai saber que é Deus falando, e ela ali já vai, ou ela já vai se quebrantar, ela já vai começar a chorar, ou ela, enfim, alguma coisa vai acontecer, ou a pessoa vai depois falar com você, olha, realmente eu estava tentando engravidar, né? Então, tudo depende com a humildade com que você vai chegar e entregar aquela mensagem. Não com arrogância, não dando carteirada de profeta, que isso não existe mais, mas chega com humildade. E tem algumas dicas também nesse livro que eu falei, Descobrindo o Dom Profético, do Mike Bickle. Ele dá várias dicas, é bem legal. Eu indico esse livro se você está buscando aí. Ele fala também até de erros que aconteceram no ministério profético, e daí você vai entender. E ele deu uma dica muito importante. Tem várias dicas, né? Mas eu vou ler só algumas que eu achei mais interessantes, assim, que eu acho que eu já presenciei. É uma dica que ele fala que é para ter paciência, né? Ele fala assim que às vezes é legal você diminuir o ritmo para você ministrar pessoalmente uma pessoa, porque na quietude da alma conseguimos discernir melhor as impressões do Espírito. Então, isso é uma coisa que eu faço, né? Existem estilos e estilos, né, da pessoa profetizar para outra pessoa. Eu, particularmente, eu tenho muito medo de manipular uma pessoa, né? Então, eu chego muito assim... Eu não chego assim orando em línguas, né? Tem gente... Eu não acho que isso seja manipulação, tá, gente? Mas Daisy, eu tenho medo de parecer que eu tô fabricando uma palavra e daí a pessoa no calor da emoção receber aquilo como uma palavra, sabe? Então eu não chego assim, já orando em línguas e sapateando. Não que eu acho que isso seja errado, gente. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Eu tenho medo de manipular a pessoa usando isso. Então, quando eu vou entregar uma palavra, eu não chego já orando em línguas e, sabe, pondo a mão na cabeça. Eu não faço isso. Quando eu percebo que Deus quer me usar para falar com alguém, eu chego perto daquela pessoa sem ela perceber e eu fico orando um tempo ali quietinha, né? Então eu fico alguns minutos ali com o olho fechado, orando em línguas, quietinha, tentando discernir do Senhor o que Ele quer falar. E daí quando, né, eu já tô calma, assim, daí eu vou lá e falo, né? Eu vou e falo. Dificilmente eu fico orando em línguas junto com a pessoa, ou fico tremendo, sei lá, essas coisas assim. Eu chego e falo. Então, isso é o estilo de cada um, né? E não que eu ache errado. Às vezes, o estilo da pessoa
né, ficar um tempão orando em línguas, ou enfim, cada um tem um estilo, esse não é o meu estilo. Então, eu prefiro ficar um pouco quietinha ali, né? Às vezes você precisa ficar um pouco quieto, você não precisa chegar tagarelando. Às vezes Deus só quer que você abrace a pessoa. E como que você vai saber se você não para de falar um segundo? Né? Você vai orar com a pessoa, você não dá tempo nem da pessoa respirar, de receber, de sei lá, de digerir o que você tá falando, você não para de falar um segundo. Então, essa é uma dica que eu faço que eu acho muito legal. Então, às vezes, quando você acha que Deus quer entregar uma palavra, você precisa chegar falando o tempo todo. Às vezes, esse é o estilo que Deus fala com você, entendeu? Tem gente que Deus fala assim no blá, né? Mas eu não sou assim, eu preciso ficar quietinha, discernir. E daí, depois de alguns minutos orando quietinha, sem a pessoa ver que eu tô ali do lado dela, aí sim que eu vou até ela. Então, essa é uma dica legal. Uma outra dica que eu achei legal também, que ele fala, que é a amabilidade, né? Ele fala que você não sabe o quanto que aquela pessoa já sofreu, né? Então, a gente vê... que às vezes a gente quer imitar, né, outras pessoas, outros pregadores, mas eu também, eu não chego... Às vezes eu chego... principalmente eu oro mais com mulheres, assim, eu não costumo orar por homens, é muito raro. Então a maioria das mulheres às vezes só precisam de um abraço, né? Só precisam de um carinho ali, alguém que abrace, alguém que fale que Deus ama elas, que elas são preciosas. Então você não vai conseguir transmitir esse carinho, transmitir essa amabilidade gritando com a pessoa. Então às vezes você tem que discernir do Espírito Santo, né, a forma de você chegar com carinho, e às vezes que você vai chegar mais agressivo, né? Então nem sempre você vai chegar com agressividade, às vezes você vai chegar com uma amabilidade do Espírito Santo. Outra dica legal também que eu achei foi a fidelidade, né? Você não desistir de uma pessoa só porque você orou uma vez, profetizou uma vez e nada aconteceu. Não desista daquela pessoa, às vezes você vai ter que orar 10 vezes pela mesma coisa. E outra dica também que ele fala, né, do domínio próprio, para você não ministrar uma pessoa individualmente enquanto você ainda está no calor da sua própria manifestação, porque isso pode ser uma forma de manipulação, né? Então às vezes você está tendo uma experiência com Deus ali, você tá tremendo, você tá chorando, sei lá, você tá fazendo alguma coisa, e daí naquele calor você quer pegar alguém ali e orar, né? Então isso às vezes pode ser, né, uma forma de manipulação, que você não precisa disso, né? Então espera, né, se acalmar, e daí sim você vai ministrar alguém, tá bom? E por último, eu queria ler uma última dica aqui que eu acho muito legal, muito importante, é você prestar contas para alguém, tá? Justamente por isso, porque às vezes você vai precisar da ajuda de alguém para discernir, para entender, enfim. Então, tenha sempre alguém para prestar contas, né? Não saia por aí profetizando sozinho para as pessoas, né? Pegar a pessoa, trancar no quarto e ninguém sabe o que você está falando. Então, sempre tem alguém para prestar contas, sempre tem alguém para te acompanhar nessa área, alguém mais maduro, né? Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, assim, eu tenho aprendido isso, né? Tanto que eu pedi para um diácono da nossa igreja para ele estar me acompanhando no profético de uma forma mais próxima, né? Então a gente precisa disso, né? Não tente andar sozinho. Então eu vou ler aqui, uma parte desse livro que eu também gostei muito do Mike Bickle, que fala assim: procure se submeter àqueles que estão em autoridade, em nome da paz e da unidade. Erros de discernimento certamente ocorrerão no contexto de um avivamento, quando há mais elevado temor tanto de apagar o espírito como de cair no engano. Encoraje as pessoas a falar com seus líderes, em particular se discordarem de alguma direção que deram ou estão dando à igreja. Certo? Então você não pode sair por aí profetizando, é só porque Deus falou, sabe? Então esteja sempre debaixo de uma liderança, esteja sempre debaixo de uma autoridade, né? Até mesmo para que o orgulho não entre no seu coração. Não, porque Deus falou comigo, então tá falado. Não é assim, tá bom? Você precisa se submeter à autoridade da sua igreja, ao teu pastor, e você, né, tomando esses cuidados aí, eu tenho certeza que, ainda que pareça, né, que é coisa da sua cabeça, ainda que sejam impressões diluídas, você tendo a ajuda aí de outras pessoas, você conversando aí com a liderança, enfim, isso vai ser mais fácil até para você descobrir como que Deus fala com você pessoalmente, amém? Eu queria aproveitar e pedir, se esse assunto te interessa, para você assistir o próximo vídeo que eu vou estar postando, que eu vou fazer algumas indicações de tanto pregadores e livros, enfim, alguns materiais que podem te ajudar em relação ao profético especificamente, tá bom? Então, que se o Senhor
tem realmente falado com você, que em nome de Jesus, que ele venha colocar fé no seu coração e ousadia, porque muitas vezes é só uma questão de fé, é só uma questão de você acreditar que Deus está falando com você e você dá um passo de fé, você dá um passo de ousadia, porque a ousadia, ela não tem a ver com certeza, né? Porque se você tem certeza de uma coisa, você não está tendo ousadia. A ousadia é realmente quando a gente não tem certeza daquilo e a gente se arrisca. Então tenha fé, se arrisque mais, se arrisque, porque se o Senhor está falando com você, né? Então você precisa ter fé, tá bom? Então que em nome de Jesus, que o Senhor venha encher o teu coração de fé, que o Senhor venha encher o teu coração de ousadia, em nome de Jesus, e que Ele venha aguçar o teu discernimento, que o seu coração esteja limpo diante do Senhor, para que você possa estar cada dia mais tendo esse entendimento do que o Senhor está te falando. Amém? Espero que vocês tenham gostado e que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.